Gente, olha só, inclusive essa matéria está no site Gospel Prime. A estátua de Satanás é inaugurada ao lado de um monumento aos 10 mandamentos. Primeiro uma afronta clara, né, ao monumento, isso na cidade dos Estados Unidos. E é interessante porque essa é um Bahamut, um negócio assim, o nome dessa entidade aí, satânica, né? Foi feita assim, buscando fazer uma afronta ao monumento que tem para o Decálogo, os 10 mandamentos, que é judaico-cristão. E essa estátua para Satanás é uma coisa que nos incomoda, mas alguns defendem que isso é liberdade de culto. Inclusive, a pergunta que eu trago aqui para os meus convidados é a seguinte: será que a liberdade de culto deve incluir os credos chamados satanistas? Como é que vocês pensam? Porque nós defendemos, nós assim que eu digo genericamente, né? As pessoas defendem democracia, liberdade de expressão. Será que a liberdade de expressão inclui também isso? A liberdade de culto inclui um culto para o mal, que Satanás é mal, ou não? O que vocês pensam? Pastor, eu entendo que essa liberdade é um direito. Dentro dos países, inclusive democráticos, né, existe essa liberdade de credo, de fé, de crença. E só colocou como afronta, mas eu entendo também assim, existe ali uma autorização, com certeza, né, legal, de quem colocou essa estátua ali, né? Eu não sei até que ponto é uma afronta ou até que ponto, assim, 10 mandamentos, Satanás, aí dali a pouco coloca um Buda ali, aí dali a... Entende? Entendi. Talvez considerando essa liberdade de cultos e dali a pouco coloca um Buda do lado, outro, não sei. Não entendo como afronta, não. Né? Até porque o mundo, ele não me surpreende mais, sabe? Eu acredito que, no mínimo, é uma questão de falta de senso, faltou bom senso. Por quê? Se já tem um monumento que representa uma religião e outro bem perto, isso pode gerar um problema na própria sociedade. Por uma questão de bom senso, já que eles também têm o direito de colocar e fazer uso desse monumento, pode colocar numa outra região mais distante, até para evitar confrontos, porque acontece esse tipo de confrontos. A gente sabe muito bem disso. Mas é claro que a liberdade religiosa vai favorecer qualquer tipo de religião. Qualquer tipo de religião, mesmo sendo uma religião como nós a chamamos de satanismo, porque esse monumento é colocado por pessoas, então, que praticam o satanismo, porque é um monumento para Satanás. Então, mas eles têm uma visão diferente. Eles dizem que Satanás, na verdade, é bom. Nós é que mentimos a respeito dele. Ele é bom. O que eles dizem, os satanistas dizem, eles dizem que Deus é mau, né? Mas o mundo está todo desvirtuado, então o que mais que a gente vai esperar? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas lembrando que a nossa fonte de fé é a Bíblia, e a Bíblia coloca tudo isso em pratos limpos, mostrando que Deus é o Criador e Senhor de todas as coisas, e Satanás é realmente a representação de todo o mal. Não só a representação, ele é uma pessoa que se rebelou contra Deus. Agora, as religiões todas têm liberdade, desde que não pratique nenhum tipo de... não fira a lei desse país, dessa nação. Né? Como, por exemplo, existem religiões que até fazem sacrifícios, e sabemos que na história ainda hoje há até sacrifícios humanos. Quer dizer, isso é um crime. A religião tem todo o direito de praticar as suas crenças sem ferir nenhum princípio ali da Constituição do país onde ela está instalada. Mas eu não tenho dúvida, é muita falta de bom senso. Inclusive é polêmico também, porque existem pessoas que dizem que Lúcifer ele foi criado por Deus, né? O mal foi criado por Deus, e que por isso traz isso que você colocou, pastor, de que Satanás ele é bom. Né? Porque ele também foi uma criação de Deus também. Né? Mas me cabe apenas aproveitar o que a pastora acabou de falar. Agostinho disse que o mal não é uma entidade, ele não existe por si só. O mal é uma corrupção das coisas boas. Então Deus não criou a Satanás. Ele criou Lúcifer. Ele criou Lúcifer, o anjo de luz que se corrompeu em algum momento da sua existência e se tornou mal. Porque em Deus não há mal, em Deus não há trevas. Ele é bom plenamente, ele é santo plenamente, ele não comunga com nenhum mal.
Agora, talvez seja um dos preços do que nós defendemos, do Estado laico, o Estado sem uma religião oficial, seja esse. Sim. De termos manifestações públicas de diversos credos, inclusive credos que são antagônicos aos nossos, né? Sim. Porque até a Constituição de 1889... 88, né? 88... Foi promulgado em 88. Né? Não, 1800. Ah, tá. Da República. Que deu direito da... Foi em 91. A liberdade. Que é a liberdade de culto, porque antes nós tínhamos uma religião oficial, que era o catolicismo romano. Sim. A partir daí, o Estado se tornou laico, então o Estado não tinha uma religião oficial. Essa laicidade do Estado, ela implica que as religiões têm o direito de se manifestar publicamente. Sim. E aí é um preço que a gente paga, porque... Exatamente. Tudo bem que os católicos romanos perderam espaço no sentido de que não tinham mais eram privilegiados, né? A hegemonia. É. Aí os protestantes começaram e tudo, mas também outros credos. Sim. Aqui em Belo Horizonte mesmo, até eu sou um pouquinho mais velho e eu morava na região da Lagoa da Pampulha, você tinha um ícone religioso ali, que é lindo, que é a Capelinha de São Francisco de Assis, que foi projetada pelo Niemeyer, o Jardim do Burle Marx. É um patrimônio histórico da humanidade, inclusive, Sim. a Capelinha de São Francisco de Assis. Aí, mais recentemente, as religiões de origem matriz africana conseguiram aprovar a instalação de uma estátua de Iemanjá, também na Lagoa da Pampulha. Isso. Então, eu confesso a você que a capelinha não me incomoda nada, não, mas agora, a paciência. Agora, né? eu falei que não afronta, porque esse afrontar tem sempre os dois lados, né? Então, eu poderia me sentir afrontada, mas o lado de lá também pode se sentir afrontado com a minha fé, com o meu credo. Então, por isso que essa palavra, né, eu forte. eu não me sinto afrontada, né? Cada um Né, na sua igual, por exemplo, quando eu era criança, aqui em Belo Horizonte, não era de Barbacena, quando eu era criança, tinha uns amigos que adoravam chegar nas esquinas que tinha despacho, que tinha, sabe, garrafa de cachaça, frango, farofa e tudo. Tinha os caras que saíam dando bicudo e tal, o outro já passava, com medo. Eu nunca chutei com esse negócio, não, mas também nunca senti medo, não. Acho que é uma manifestação religiosa e tudo. Agora, também, eu acho um pouco de desrespeito, entendam, assim, você lembra de um bispo protestante que chutou a imagem da Maria da Aparecida? Sim. Mas, gente, pra que aquilo? Desnecessário. Aí é uma afronta. Aí é uma afronta, um desrespeito à religião do outro. A fé do outro. A fé do outro. Você não concorda, o direito você tem de não concordar, mas respeita o que o outro é. Sim. Sabe? É aquela coisa dos iconoclastas, né? A Igreja Ortodoxa é muito iconoclasta, ficava destruindo imagem. Né? Nós podemos pregar a nossa fé, como as outras religiões também podem, mas nós não podemos afrontar o outro. Nós não podemos, por exemplo, destruir um objeto de culto de outra religião. Isso é crime. Então, isso aí a gente tem que viver dentro desse nosso limite de liberdade com muita responsabilidade. E nós também não precisamos fazer isso. Destruir aquilo que é do outro não vai, talvez, fazer com que a nossa fé ela seja mais proclamada, de modo algum. Agora, você falando de afronta, eu estou lembrando de um casal de homossexuais, duas moças, que foram dentro de um templo de uma igreja, cujo pastor era muito posicionado com relação à homossexualidade, de forma contrária à homossexualidade, porque ele entende que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia não aprova esse comportamento. Essas moças entraram dentro do templo, na hora do culto, e fizeram um beijaço lá dentro do templo. Aí é afronta, concorda? Afronta. Agora, isso não deixa, eu quero deixar claro que não é a questão da escolha de prática sexual dessas meninas. É porque o culto, a igreja, não é lugar de ficar namorando, se beijando. Independente, né? Porque já aconteceu também numa reunião que eu estava, num culto que eu estava, de um casal hétero na minha frente, mas estava assim, abusivo, né? Então, não é lugar. Eu estou falando da moça, concordo com você, entendo. Eu estou falando da moça porque elas fizeram com essa intenção. Você entende? Eles desrespeitaram o ambiente de culto. Porque assim, se fosse um casal hétero indo beijar, está errado. Também seria. Está errado. O que eu estou falando, que além de estar errado, uma prática... Mas elas colocaram que foi intencional? Sim, foi, deu mídia. Porque o pastor era contra. Porque o pastor ele falava contra. Foi um ato de protesto. Eu lembro da matéria, eu só não lembro se
foi voluntário. Colocaram, E na época eu concordo com você, eu acho que igreja não é lugar para isso. Né? Agora, é interessante que parece que alguns grupos, sobretudo esses grupos ligados aos movimentos LGBT, eles têm uma necessidade de afrontar os símbolos, por exemplo, os símbolos religiosos, imagens de escultura romanas, por exemplo, sabe? Fazendo gestos obscenos. Eles se sentem agredidos, né, com esses símbolos e, infelizmente, né, respondem também com uma agressão. Mas por que agredidos? Porque, infelizmente, ainda entendam, eles, primeiro, que questão mesmo de crença, né? Porque quem faz a diferença é Jesus, né? Inclusive, essas questões, eu já consegui, eu começo a perceber, sabe, pastores, que o inimigo assim está usando certas questões hoje para nos tirar o foco. Isso. O foco é a salvação, Sim. né? O pecado não pode ser nosso foco. Jesus já veio e já morreu por todos os pecados, né? Então, a ideia não é ficar focando no pecado do outro, né? A ideia é levar Jesus. Quando nós levamos Jesus, seja lá qual pecado for, não interessa, porque não tem pecadinho, pecadão, né? O Senhor vai fazer diferença na vida das pessoas. Isso. Agora, essas pessoas realmente elas se sentem agredidas porque existe os mandamentos, as ordenanças, as leis de determinada religião, né? Então elas se sentem agredidas e acabam agredindo também. Agora, assim, E a necessidade de se confirmar para serem aceitas. Sim. Elas precisam ser aceitas. Eu achei então, legal o que você está falando, Maria, porque eu fui pensando, é uma atitude, por exemplo, a igreja hoje, quando ela fala do pecado, e eu concordo, eu achei muito legal o que você falou, eu acho que o pastor Fernando também concorda comigo, que a igreja tem que pregar, tem que ter o discurso positivo, o discurso da construção, de Jesus. da reconstrução. Às vezes a gente ouve um culto inteiro, o nome de Jesus nem é falado. Agora, aí eu fico pensando, então, por exemplo, será que às vezes a igreja não tem uma postura reativa, de reação? Porque vamos pensar, ideologia de gênero, tá? Pedofilia, aborto, são pautas que esses grupos têm defendido e têm atacado. E a igreja se sente no dever De responder. de responder. Será que às vezes não é isso? De certa forma, é o posicionamento da igreja. É claro que eu acho que esse assunto, às vezes, é levado para um meio assim, estranho. Quando nós resolvemos essas questões dentro da igreja, é muito bem resolvido isso. É o nosso posicionamento. Mas se nós vamos a público, não, aí nós estamos dando a nossa cara para ser batida, certamente. Então, e também diante dos incrédulos, eles não têm a nossa fé. Ainda que eles possam saber do nosso posicionamento, mas eles não têm a nossa fé. Então, cria-se realmente um atrito. Eles vão nos chamar de ignorantes, de radicais. Fascistas. Exatamente. Isso aí é inevitável, vai acontecer. Então, a gente, na verdade, não precisa nem de priorizar esse debate com a comunidade não cristã. A gente não precisa disso. Acredito que não. Isso é uma questão mais política. Sim, eu acredito que, como eu disse, nós precisamos levar Jesus. Isso. Agora, essas questões polêmicas, inclusive, elas já se tornam cansativas, né? Porque fica um confronto totalmente ineficaz. Né? É a vivência do outro, é a escolha. Nós temos um Deus que ele é um direito que ele deu do livre-arbítrio, quer dizer, essas pessoas fazem escolhas diante de Deus. A própria palavra fala, cada um dará conta de si. Né? Então, cabe a nós levar Jesus. Agora, Jesus é que vai fazer a diferença. Seja lá que pecado for, é Jesus que vai fazer a diferença. Eu estava lembrando aqui... Essa questão de ideologia, de homossexualidade, essas questões, assim, eu sempre falo o seguinte, lê a Bíblia. A sua Bíblia é a mesma minha. Né? Então, lê a Bíblia. Que o Espírito Santo ilumine Porque os dentro olhos, né? de uma questão, católicos, por exemplo, são cristãos católicos, vão ler a Bíblia, só isso. Né? Agora, eu acho que ilustra bem o que eu pontuei aqui. Alguns dias eu trouxe aqui a matéria, inclusive ela está retomada nos vários sites aí, de um confeiteiro norte-americano. O cara é fera, um dos melhores. Igual aquele Bud Valastro lá, do Cake Boss lá. Esse outro é um confeiteiro, faz bolos também, é um dos melhores dos Estados Unidos. E ele foi processado há alguns anos por um casal homossexual, porque ele não quis fazer o bolo de casamento desse casal homossexual. E a coisa chegou à Suprema Corte. E a Suprema Corte deu ganho para ele, dizendo que ele tinha o direito, pela liberdade religiosa, de não fazer o bolo. Isso acontece o quê? Isso faz uns 3, 4 meses que a Suprema Corte deu ganho para ele. Mês passado,
um homem, uma pessoa que fez uma cirurgia de mudança de sexo, um transexual, foi nele e pediu para fazer um bolo em homenagem à mudança de sexo. E ele se posicionou de novo. Parece meio que tem um pouquinho Mas assim de... Sabe, é uma provocação para aparecer também. É para chamar atenção. da mídia, Nada mais né? que para eles é bom chamar essa atenção. Para nós não é tão bom. Para quê? A gente ficar ditando como são as nossas regras para os cristãos, para os não cristãos, não adianta nada. Eles podem até cumprir isso tudo. Isso não é salvação, como a pastora falou. Tudo começa em nós a partir da conversão. Sem a conversão não adianta. Pode cumprir, pode fazer ou deixar de fazer, que não vai fazer diferença. Mas isso é buscando holofote mesmo, não há dúvida. As pessoas querem isso. E hoje essa polarização, né? É direita, esquerda, ou é contra ou é a favor, ou é sim ou não. As pessoas exigem isso. E as questões são muito mais complexas do que sim ou não, às vezes. Muito mais complexas do que isso. E aí, como eu disse, penso que nós estamos perdendo o foco. Né, que é o evangelizar. Nós somos chamados para isso, para pregar o evangelho. E o resto é o Senhor que vai fazer a diferença. Mas muita gente está buscando, até do nosso mês, estão buscando notoriedade através desse assunto. Visibilidade. Exatamente. Eu fico pensando, não sei se é porque eu sou mineiro, mas, óbvio, eu respeito o irmão, né, confeiteiro e tal. Mas assim, eu acho que eu sou mineiro demais também, eu também não sei se é fruto do Espírito Santo, mas eu não mentiria hipótese alguma, mas eu não faria o bolo. Eu não precisaria ficar dizendo por que eu não faria o bolo. Falar por quê, né? Entende? Assim, eu não teria que declarar, eu não faço bolo porque eu sou contrário a transexual. Eu acho que você entende? Às vezes a gente... sabe aquela história que em Minas fala, quando um não quer, dois não brigam? É uma questão pequena que gerou uma coisa grande. Né? Sabe? A questão do bolo. Eles casariam do mesmo jeito também. Por exemplo, eu já tive alunos... eu não sei se eram transexuais, mas pelo menos mudaram a identidade, mudaram o nome social. Né? Então, assim, houve exigência que eu chamasse pelo nome social. Eu escapava pela tangente. Eu só chamava de pronome neutro. Não era nem você entende? É pronome neutro. Eu me escapava. Fazer o quê? Eu não vou caçar briga. E é um respeito, gente, à escolha do outro. Não é nós que vamos fazer essa diferença. É Jesus que faz essa diferença, não somos nós. Né? Aquele filme, estou lembrando, até vi uma reportagem, lembrei, né? O Professor do Deus Não Está Morto, por exemplo. Sim. Né? Você, como aluno, o que você escreveria ali? Né? Você está falando do um? Do primeiro, né? Que ele tem que declarar, né? Deus está morto. E alguém me perguntou isso, você escreveria? Eu falei, eu ia escrever Deus não está morto, entre aspas, e com o nome do professor embaixo. A declaração não é minha, né? Quem está declarando é o professor, né? E ele falou, escreva aí. Ele é autoridade na sala de aula. Eu escreveria, Deus não está morto, entre aspas, e com o nome citação. do professor. Citação. Eu lembrei que eu estava falando... Não é minha. Eu estava falando ontem, né? A gente estava conversando sobre... Eu conversando com uma pastora, até a pastora Flávia Ela, beijo, pastora, sobre Nietzsche. Né, que o filho dela, o Davi, gosta muito de Nietzsche, né? E Nietzsche e o próprio niilismo, toda aquela questão da negação de Deus, Nietzsche dizia, Deus está morto. Eu achei muito legal, alguém falou assim, como é que é? Deus está morto, disse Nietzsche. Aí embaixo, Nietzsche está morto, disse Deus. É isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.